Bom dia. Bom dia! Começando um novo dia por aqui. Ontem a gente teve um leve probleminha, mas a gente tava muito atucanado. A gente tava muito na correria, e acabou não dando pra gravar. A gente tava. O problema aliou bem no momento que a gente precisava trabalhar. Então era tentar trabalhar, resolver o problema. Mas vamos lá, ontem a gente teve 3 horas de intervalo, a gente nos deu um intervalo estendido. Só para vocês entenderem, nessas últimas 2 semanas a gente abriu mão de trabalhar um pouquinho mais para poder rodar um pouco mais, porque como vocês sabem, a gente teve um prazo e nós aqui na Croácia é assim, tem uma cidadezinha e passa 1, 2 horas sem nada. Aí tem uma cidadezinha e passa 1, 2 horas sem nada. E a cidadezinha mesmo, assim, é uma rua, pessoal. Pensa essa principal que a gente tá andando, que é na beira do rio, daí do lado de cá tem 3, 4, 5 casas e deu, acabou. Essa é a cidade. Aí, só para completar, o nosso gás acabou ontem de manhã. E o pessoal daqui não tá aceitando na troca o nosso botijão, que é da Repsol. Repsol tem em Portugal, Espanha, deve ter em outros França, lugares. Nós Itália, vimos que tem até aqui na Itália. E a gente tá perto da Itália. Mas não querem aceitar o nosso botijão da Repsol. O que é o problema, pessoal? É que existe dois tipos de botijão. Um que ele é todo de ferro, todinho de ferro, e outro que parece que a parte de cima Tudo de ali ferro é tipo do Brasil? um pouco mais fino, mas tipo do Sim, Brasil. um pouquinho tipo do Brasil. menor, mas tipo do Tipo do Brasil. Brasil. E o outro que a gente tem, a beirada dele, a gente pega ele ali, e é o pegador dele, é de peça de plástico. Um plástico grosso, firme e tudo mais, mas é plástico. Então, eles não querem trocar porque é esse modelo. Isso. Aí assim, que opções temos? Comprar um novo casco que custa 60 euros. 70 euros. 70? 70. E mais o gás que custa mais ou menos 20. 20. Em Portugal, na Espanha, a gente pagou o gás, acho que 20,75. Então o valor do gás O tá valor bem do gás ok. é bem igual. Mas o casco dói. Quando a gente comprou o motorhome, tinha um gás, então a gente não Só teve trocou. que comprar um casco. E o que veio no motorhome foi exatamente esse todo de ferro. Só que na hora da troca, nem vai pensar assim, vou trocar por outro igual. Tu troca pelo que tem e pronto, Isso. troca a ficha. Aí trocamos por um na Espanha, da Repsol. Bom, então a gente tá tentando ainda ir nos postos e ver se consegue reaproveitar o nosso casco, né? Pra dar na troca, porque a gente não tá afim de comprar um outro botijão. É um gasto desnecessário e além disso a gente não tem onde colocar outro botijão. Mas ok. Então a Croácia, sim, a Croácia é um país lindíssimo, sensacional. Nos sentimos bastante seguros em todos os momentos até agora. Mercado, as coisas são um pouco mais caras que Portugal e Espanha, que são países que a gente ficou um pouco mais de tempo, a gente tem um pouco mais de parâmetro. Campings aqui custam uma fortuna. A gente tá no inverno, gente. Tá assim, 1, 2, 3 graus. Né? Mesmo que com essas vistas bonitas, e nem todo camping tem vista bonita, dificilmente tem um camping por menos de 40 euros à noite. E, por exemplo, em Caro. Portugal e na Espanha, que foi onde a gente procurou algumas vezes, a gente achava por 15, 20, Isso. 25 eram os caros, assim, sabe? Aqui é 40, já vi por 60 e poucos euros, É sabe? inviável, sabe? Então, difícil. Além disso, a gente usa o aplicativo Park4Night, que é basicamente uma comunidade de nômades e que se ajudam. Né? Então é um aplicativo gratuito, tem alguns recursos extras que são pagos. A gente tem essa versão paga, mas a versão paga custou 10 euros por ano. Então é bem acessível também. Pra nós que a gente usa bastante, vale a pena. É tipo uma rede social, assim, sabe? Tem os campos, ali um booking. Tem os lugares pra te abastecer água, tem lugar e tu pode botar resenha, tu pode comentar. Deixa foto, Deixa isso aí. foto. Então é basicamente uma comunidade. Na América, o mais conhecido para isso é iOverlander. E aqui na Europa é o Park4Night. Alguns estacionamentos que, tipo, parecia que podia ficar. Aí entrava no Park4Night, o pessoal marcando que era estacionamento
permitido somente durante o dia, porque de manhã cedo, sem horário específico, passava a polícia e dava multa de 140 euros. Poxa, 140 euros, gente, basicamente R$ 1.000. É muito dinheiro. Então a gente não podia arriscar a acabar ficando num lugar desse. Então, qual é a nossa opinião sobre estacionamentos? A gente quase sempre dorme em lugares gratuitos e a gente acaba preferindo estar em um lugar privado do que um lugar público. Por quê? Pensa que a gente estaciona num shopping, num mercado, num comércio. Tem o seu estacionamento privativo. A possibilidade da gente se incomodar com a polícia é minúscula. A possibilidade é muito maior de vir um segurança do local bater e nos mandar sair. Se isso acontecer, que nunca aconteceu, mas se isso acontecer, isso é gratuito. Isso aí. É só sair. É só dizer, putz, desculpa, eu não sabia, tô sabia, saindo. Fim. Na rua, muitas vezes a polícia simplesmente para e multa. Tu não tem a oportunidade de dizer, ah, não, pera, então eu vou sair. A polícia já te multou. Então, por isso a gente sempre escolhe mercados e é uma recomendação que a gente deixa aqui também. Mas a Croácia, nesse sentido, tá sendo muito insatisfatória. Difícil a vida nisso. E a outra coisa, pessoal, no Brasil, às vezes tu pode dizer, ah, não, mas tu fala pra polícia, ah, desculpa, eu não sabia, tô saindo. Pessoal, a gente é convidado aqui nos países que a gente tá visitando. A gente não é. A gente é convidado, não, a gente se convida pra vir pra cá. Ninguém nos convidou, ninguém nos chamou pra vir pra cá. Então, quem é a gente? O policial não tá nem aí. Ele vai vir aplicar multa, se tu ficar pedindo desculpa, ele não tá nem aí, ele vai aplicar multa da mesma forma. Não faz diferença nenhuma pra ele. A gente não é ninguém. Então. É complicado aí essa parte. Mas bom, hoje então tem um dia bonito. A gente tá passando por um monte de lugar bonito, porque a Croácia, essa questão da água é lindíssimo. Tô andando pelas montanhas, vendo um mar lindo e maravilhoso lá de baixo. Então é uma vista totalmente privilegiada. As rodovias são Altura. ok. Mas o problema é que é sempre uma pista vai e vem tudo junto. Então, tipo, dirigir de noite e tal é mais complicadinho. E um dos lados é o penhasco. Penhasco. Além disso, a gente tá indo a Dubrovnik, que é a última cidade grande aqui dentro da Croácia. A expectativa do Google Maps é umas 7 horas. Se é 7, então a gente leva tipo 8. É umas 8. Ah, tá. É 8, então tá. Então a gente leva tipo umas 9. Por aí. Gostaríamos de cruzar para Montenegro, mas Montenegro tem algumas questões. Vamos lá. Montenegro é o primeiro país que pegaremos uma fronteira. Que até agora a polícia nunca nos parou. A gente simplesmente reduz a velocidade ali na fronteira e passa, porque é tudo União Europeia, espaço cheio. Tem país que não tem nada na fronteira, é só uma rua. E tem uma plaquinha. Ou uma ponte, ou às vezes não tem nada, uma plaquinha dizendo bem-vindo a tal lugar. E tem outros que tem fronteira, que nem, por exemplo, na Eslovênia a gente passou por uma Isso. fronteira. Tinha carros da polícia da Itália e da Era Eslovênia, tipo que um assim. posto assim da Polícia Federal. Aqueles que tu passa por dentro, assim, sabe? Mais ou menos isso. E na Croácia também. Então, eu acho que são países que entraram para a União Europeia há pouco tempo. Daqui a pouco tô falando 10 anos. A Eslovênia eu não 8 sei. anos. Não, mas a Croácia faz pouco tempo. A Croácia faz 1 ano, acho, 2 anos. A né? Croácia faz pouco tempo. Tanto Mas é que isso. muitas das resenhas no Parque Fortnite ainda usam da moeda antiga da Croácia. Porque a Croácia tinha moeda própria, entrou para a União Europeia e aderiu ao euro. Então é isso. Então muitos ainda tem porque são coisas novas, são de agora. Mas, por exemplo, Eu não sei se é viável destruir, né? Deixa lá. Deixa lá. Mas é isso. Então teve fronteiras que não tinha absolutamente nada, teve fronteiras que tinha várias polícias estacionadas e parando alguns carros, mas bom, a gente nunca foi parado, é ok. Então Montenegro tem fronteira, sairemos do espaço Schengen, sairemos da União Europeia, sairemos da zona do euro, então Montenegro tem fronteira que tem que parar. A gente acompanha muito youtuber que faz essa aventura que a gente tá fazendo, mas lá pela América. E cada fronteira é uma fronteira. Tem fronteira que passaporte, coisa assim, e documento do carro é o mínimo. Mas que eles pedem pra entrar no carro, pedem pra olhar o carro, perguntam se tu tá transportando alguns alimentos, porque não pode. Então, cada fronteira é uma fronteira. Além disso, a gente ainda tem a PUP, que a gente tá com os documentos dela todos legais, tudo certinho, bem bonitinho. Mas tem alguns países que podem nos exigir um atestado de saúde dela.
e o nosso atestado de saúde dela foi feito há mais ou menos 2 semanas. Então, isso pode trazer alguma burocracia. Então, a ideia é, tipo, meio que esconder ela. Claro, se perguntarem e tudo mais, mentir nunca se pode. Mas se der pra deixar quieta, a gente deixa É quieta. aquele negócio, se deixa ela ali. Se perguntar, a gente fala a verdade. Mas se Assim, não perguntar, a isso, gente como deixa assim, passar. por exemplo, vocês estão transportando algum laticínio? Temos que responder a verdade. Mas não vamos chegar na fronteira e dizer, a gente tá transportando laticínio, pode? Não, né? Então. É basicamente a questão de dormir. Se tu não tem certeza se pode dormir, tu só dorme. Só para no lugar e vai dormir. Não vai sempre Não perguntar vai se ser perguntar. pode, porque as pessoas vão dizer Se que tu não. fica na dúvida que pode dar merda, se tu dormir, daí tu pergunta. Aí tu pergunta, exatamente. Então, Montenegro é isso. Montenegro fala um idioma totalmente diferente. Claro, aqui Eslovênia e Croácia já é algo impossível. Mas Montenegro já foge até do nosso alfabeto. Eu já tenho um monte de letra tipo russo, pronúncia e coisa assim. Eu não tenho a menor ideia, mas imagino que não dá pra entender absolutamente nada. Então, e além disso, Montenegro é assim. O nosso seguro do motorhome, ele é válido, ele tem cobertura em toda a União Europeia. Inclusive, podemos pedir guincho em toda a União Europeia e tudo mais. É tudo União Europeia. Ou seja, não inclui Montenegro. Depois de Montenegro, que nós vamos só passar, porque a Starlink não funciona em Montenegro, depois vamos para Albânia. A Albânia de novo tem fronteira. Tudo de novo, sabe? E, de novo, o nosso seguro não tem cobertura na Albânia. Então acaba que, não sei se tu já viajou, tipo, saiu do Brasil, foi pra Argentina, foi pro Uruguai, foi pro Paraguai, foi pro Chile de carro. Mas todos esses países exigem carta verde. O que é isso? Cada país exige, tipo um DPVAT, um seguro contra terceiros, e é o mínimo, é obrigatório para entrar no país. Então, nós chegamos a ver o valor da carta verde, tanto para Montenegro como para Albânia, com a nossa seguradora. Sairia 60 euros para um mês, certo? Montenegro e Albânia. Mas o problema é que a gente tem um grande problema com burocracia em Portugal, porque em Portugal tu só consegue pagar as coisas por boleto bancário ou por MBWay, que é tipo que um Pix. Nós não temos conta em Portugal, a nossa conta é da Wise, que fica na Bélgica. Então a nossa conta é em euro, tudo bonitinho, mas não é portuguesa. Então quando a gente foi comprar o carro, não aceitou o nosso cartão, porque tinha que ser um cartão português. Aí o vendedor do carro, que era um senhor português, a gente perguntou se ele podia pagar 65 euros. E aí a gente fez a transferência do valor do veículo mais 65 euros para ele. Quando tivemos que pagar o seguro, o que fizemos? Alugamos esse senhor que nos vendeu um motorhome e pedimos para ele pagar. Então a gente, na confiança, fizemos uma transferência bancária para ele do valor do seguro anual e pedimos para ele pagar o boleto. Ele foi honesto, nos enviou o comprovante, sim, tudo bonitinho. Mas a gente não pode ficar eternamente alugando ele. Então, assim, a gente foi ver com as seguradoras, não era caro esses 60 euros, até a gente achou que era uma boa. Porque na fronteira vende, mas eles cobram o preço que eles quiserem. Só que só tinha essas duas formas de pagamento e a gente não consegue pagar. Porque imagina, tu não consegue pagar um boleto bancário de outro país na tua conta bancária de um país, sabe? Então... Transferência não aceita, transferência cartão eles não aceitam, aceita. cartão eles não aceitam. Então, poxa, fica bem difícil. Aí a gente acabou desistindo e vamos deixar pra comprar na fronteira. Então, fronteira é algo que pode ser algo de 5 minutos. Como às vezes tu chega, tem fila, querem olhar um monte de coisa e vai 4, 5 horas. Então, não tem como a gente atravessar essas duas fronteiras. Montenegro é um país que camping é um pouquinho mais barato que aqui na Croácia, mas ainda é caro. Porque digo camping para ter internet. Mas então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai ir até Dubrovnik, ou região metropolitana ali. Vamos então dormir. Amanhã a gente levanta cedo, passa pela fronteira de Montenegro e passa pela fronteira da Albânia. Porque na Albânia a gente quer ficar numa primeira cidadezinha e que, bom, tudo pode estacionar.
Inclusive os campings lá custam 10 euros, tipo, se a gente precisar, numa primeira noite, não sei, dependendo da hora que chega, ou qualquer coisa do tipo, é acessível. Não tô dizendo que 50 a 60 reais é barato, mas eu diria que isso é caro se tu fala de todo dia. Numa situação excepcional, tá tudo bem tu pagar 50, 60 reais. E outra coisa é que aqui, o último lugar que a gente encontrou, lugar pra encher e descarregar água, foi na Itália. Aqui não E aqui não tem. tem. Então, Quer dizer, na verdade tem, mas é nos campings pagando caríssimo. pagando. Então, aí a gente chega, vamos ver se na Albânia a gente encontra lugar para pegar água, senão aí a gente aproveita e já paga um camping de 10 euros, carrega nossas baterias no talo, enche água, toma banho, enche água de novo. Só precisa de uma coisa antes de tudo isso. Gás. Gás. Então a gente também tem que resolver a questão do gás. Mas é isso aí, vamos seguindo viagem, mostrando um pouco do caminho lindo para vocês. Mas a Croácia é isso, a Croácia é um país, falando aí de primeiras impressões, povo antipático, frio pra caramba, estradas gratuitas, mas de qualidade razoável, vistas maravilhosíssimas, mas grande dificuldade para encontrar lugar para dormir. Campings dos olhos da cara, e é um país que não gosta muito de motorhome. Por que eu digo isso? Portugal, Espanha, Itália, na França a gente não procurou, então não vou incluir França nessa história. Tu encontrava lugar gratuito, assim, que o governo disponibiliza água pra te encher o tanque e, tipo, que acesso ao esgoto pra te largar a tua água suja. Gratuito! Na Itália, por exemplo, tinha aviso que era no máximo 48 horas que dava pra ficar nesses lugares. Na Espanha e em Portugal existe uma lei que tu não pode passar mais de 48 horas no mesmo estacionamento público, mas oficialmente se tu andasse pra vaga do lado já podia ficar mais 48, uma lei burlável, vamos dizer assim. E nunca na Espanha e Portugal tu podia colocar a cadeira pra fora, abrir todo em espaço público, nunca, só em espaço privado. Mas bom, aqui então é um país que não gosta de motorhome porque não tem água em lugar nenhum, não tem onde descarregar água em lugar nenhum e ainda não pode dormir em lugar nenhum, então fica um pouco difícil. Eu não sei se não gosta de motorhome ou tem algum trato com o pessoal dos campings pra Fazer os camping faturar bastante. Então é isso. Mas é isso aí. Vamos seguir viagem. Pessoal, como a gente já falou, os mercados daqui da Croácia, eles não nos deixam filmar. Hoje a gente foi de novo num Plodini pra comprar algumas coisinhas que a gente precisava e deixa eu mostrar pra vocês então. O que a gente comprou, quanto custou e algumas coisas do idioma. Sacola, que normalmente custa em torno de 50 cêntimos, essas assim. Essa aqui custou 1,50, mas não tinha valor. E aí eu peguei depois no caixa, bom, eu fiquei com vergonha de dizer que não. Aqui dentro, nós compramos pão de hambúrguer. Compramos uns salgados, porque a gente tá sem gás e a gente precisa resolver a questão do gás. E compramos 2 queijos em promoção, porque vencem em breve. Essa compra foi R$1,59 a sacola, R$1,10 cada queijo e R$1,85 o pãozinho de hambúrguer. Acho que é isso. Nem sei. Ah, e o salgado deu R$13,54, porque era 59 centavos cada um. Então, compramos 6. Então, foi isso. Tu que tem esses nenê assim de 4 patas, vocês também ficam de love? Eu e a Pupa, a gente vive de love, né, filha? Essa água maravilhosa, a gente estacionou ali, mas tinha aquele outro lugar ali. Olha essa água maravilhosa, gente. E lá tem uma coisa estranha, mas que ganhou um vídeo só pra isso.